Olá, seja muito bem-vindo. Para quem não me conhece, eu me chamo Rita Toledo e esse é um canal onde eu quero conversar com você, mulher, mamãe, papai, titio, titia. Quero falar com vocês sobre um pouco da palavra de Deus, passar um pouco da minha experiência com os meus filhos, com meu marido e assim, quem sabe, ajudar um pouco através do meu testemunho, através das minhas experiências. Quem sabe ajudar você que está passando por algum momento ou trocar experiências. Eu acho que isso é o mais importante. E se você chegou aqui nesse canal, não se esqueça de se inscrever, deixar o seu like, curtir, compartilhar. Isso motiva a gente, né? Faz a gente querer fazer mais e muito mais. E hoje eu quero falar com vocês sobre uma coisa que me chamou muito a atenção na leitura bíblica dessa semana, que é a respeito da obra do Espírito Santo. E o que o Espírito Santo tem feito nas coisas, né? O que, desde quando ele veio para nós, o que tem transformado, como ele tem sido um auxílio, como ele tem sido um guia, como ele tem sido tem nos ajudado em tudo. É engraçado porque, assim, Jesus, quando ele veio pra cá, ele veio neste mundo, ele falou que ele iria ao Pai, mas ele iria deixar o Consolador. Ele iria deixar aquele que poderia nos trazer a verdade, aquele que poderia nos guiar. E essa seria a chave. E quem é essa chave? É o Espírito da verdade, é o Espírito Santo. E por muito tempo, eu fiquei pensando assim, como que a gente se conecta com o Espírito Santo? Como que a gente reconhece o Espírito Santo? Como que a gente sabe que é Ele que está agindo através de nós, sabe? Que é Ele que está nos orientando. E não foi fácil descobrir isso. E eu sei que existem muitos cristãos que até hoje ainda têm essa dúvida. Eu não posso falar para você assim que como que absurdo, como que isso, mas é verdade. Porque a nossa mente, ela é tão traiçoeira, o nosso coração, ele é tão traiçoeiro, que se nós não estivermos firmados realmente na palavra de Deus, se nós não estivermos ali, buscando constantemente o caminho do Senhor, nós somos enganados por nós mesmos, pelos nossos pensamentos, pela nossa carne, pela os nossos desejos, os nossos anseios. E é aí que eu creio que o Espírito Santo entra. Porque quando ele vem para poder nos orientar, para poder nos direcionar, para poder dizer assim, olha, isso tá errado, isso não é legal, sabe? E aí ele vem para passar o que nós temos que fazer. E é muito louco isso. E você sabe como foi que eu comecei a entender mais isso? Eu já era uma cristã, velha, vamos dizer assim, na fé, mas depois que eu li o livro Bom Dia Espírito Santo, eu comecei a entender que o Espírito Santo, assim como Jesus, é vivo, é presente, sabe? E eu comecei a fazer algumas experiências meio loucas, mas que eu falei assim, não, eu preciso sentir isso, eu preciso testar isso. Nossa, mas será que você não vai fazer uma blasfêmia contra Deus fazendo essas coisas? Mas eu acho que até isso, Deus, ele sabia, ele sabe, né, do nosso desejo. Então eu comecei, quando eu li esse livro, Bom Dia Espírito Santo, eu comecei a fazer assim, vamos testar. E aí eu acordava de manhã, eu dava fazia minha oração, dava o Bom Dia Espírito Santo, eu falava assim, hoje eu quero ser usada.
Traga uma pessoa para eu falar de Deus. Traga uma pessoa para falar de Jesus. E quando eu menos esperava, naturalmente, eu já tinha até esquecido do que eu tinha falado. Sabe? Porque na correria do dia a dia, você esquece muitas coisas. Você esquece muitas vezes do que você falou com Deus. E aí, naquela correria, naquela coisa assim, de repente vinha uma pessoa do nada e eu começava a conversar, e falando. Quando eu percebia, eu já estava ali, ó, falando das minhas experiências, falando de Deus, falando de Jesus, falando de como era bom, que... E a pessoa saía dali e falava, muito obrigado. Por quê? Porque era uma coisa tão natural. E aí depois, quando aquilo parava ali, quando acabava aquilo dali, eu sentia e eu lembrava, olha que louco, e eu lembrava do que eu havia pedido para Deus, do que eu havia pedido para o Espírito Santo, falando assim, traga uma pessoa. E por que eu tô trazendo isso para vocês hoje? Porque o Espírito Santo, ele está naqueles que aceitaram a Jesus Cristo. Ele está vivo em nós. Ele tá com a gente. E é engraçado que eu vou ler uma coisa para vocês aqui, ó. As coisas ficam difíceis quando tentamos fazê-las de maneira independente, sem depender de Deus e confiar em sua graça. Se tudo na vida fosse fácil, não precisaríamos do poder do Espírito Santo para nos ajudar. Uma maneira pela qual a Bíblia se refere ao Espírito Santo é como nosso conselheiro. Ele está em nós e conosco o tempo todo para nos ajudar, para nos instruir e nos capacitar, e fazer o que não conseguimos, e para fazermos com facilidade o que seria difícil sem ele. Hoje eu quero trazer para vocês essa mensagem do Espírito Santo para dizer a vocês o seguinte: se você chama por ele, se você aceita ele na sua vida como seu conselheiro, como seu orientador, como seu guia, como seu mestre, ele vai se tornar tão vivo na sua vida, tão vivo nas suas atitudes, que quando a sua mente tentar pregar uma peça em você, quando o seu coração tentar pregar uma peça em você, você vai reconhecer de cara que ali não é a voz do Espírito Santo. E você só consegue fazer isso a partir do momento que você dá a liberdade para ele se manifestar na sua vida. Quando você reconhece que Jesus Cristo morreu naquela cruz por você e que deixou o Espírito Santo, o Espírito da verdade, sobre a sua vida, sobre a minha vida, e você reconhece que você não tem como passar por nada deste mundo sem a presença dele, sem os conselhos dele, sem a direção dele, você vai conseguir entender como que os discípulos passaram por tudo aquilo, com aquelas mortes, com aquelas guerras, com aquelas violências, porque eles falavam do amor de Jesus. Você vai conseguir entender por que existem tantas pessoas que estão lá do outro lado do mundo, morrendo pelo amor de Jesus Cristo, pelo amor da palavra de Deus. Porque se eles não estiverem firmados no poder do Espírito Santo, não se consegue passar por isso. E nós aqui ainda temos a liberdade de falarmos do amor de Cristo. Ainda temos a liberdade de falar de Jesus, do Espírito Santo. E por conta dessa liberdade que nós temos, muitas vezes nós não entendemos
como que o Espírito Santo pode agir na nossa vida. Porque para nós que ainda estamos aqui neste país, nós temos essa liberdade. Então, a dificuldade que nós enfrentamos é mais com nós mesmos. Só que as coisas elas estão se estreitando. Você já percebeu? Então eu convido você, a partir de hoje, a pedir para o Espírito Santo vir e ser cada vez mais íntimo com você, a te orientar, para que a voz dele seja cada vez mais forte em você, como eu tenho pedido para mim, para que seja cada vez mais forte em mim. Porque assim, a partir do momento que a voz dele estiver muito mais forte, muito audível, estiver muito mais assim, como é que eu vou dizer para você? Gritando dentro da gente, nós vamos saber diferenciar o que é certo, o que é errado, o que é de Deus e o que não é. O caminho que nós temos que seguir e o caminho que nós não temos que seguir. Então eu convido você hoje para que você possa tirar um tempinho aí do seu dia e faça essa oração. Faça a oração. Bom dia, Espírito Santo. Seja bem-vindo, Espírito Santo. Transforme em mim, Espírito Santo. More em mim, Espírito Santo. E que você possa viver o melhor de Deus. Que você tenha uma semana abençoada, um dia lindo, maravilhoso. E se você gostou dessa mensagem, você sabe de alguém que precisa dela, compartilhe. Isso só nos ajuda. Até porque, se eu estou hoje aqui falando com vocês, é porque eu ouvi a voz do Espírito Santo. Porque se dependesse de mim, era melhor eu ficar no meu cantinho aqui, ó, na minha casa, linda, maravilhosa, quietinha. Mas nós fomos feitos para falar. Nós fomos feitos para evangelizar. Nós fomos feitos para pregar o amor de Cristo. Então que você também possa ser um instrumento na vida de quem você quiser. Que Deus te abençoe.